Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha, como sempre, usando os melhores materiais. Eu vou estar usando novamente esse corpinho universal, que eu falo com vocês que esse corpinho é top. Então, vou só fazer um resuminho aqui, porque tem outras aulas que eu já ensinei, mas eu vou fazer um resuminho. Para vocês usarem o gabarito, vocês vão pegar um pedaço de feltro, tá? Vocês vão posicionar, igual aqui eu vou riscar a cabecinha, vocês vão posicionar e vir com a caneta fazendo o contorno de todo o desenho. Aqui no caso eu tô usando, eu tô riscando a cabecinha, tá? Vocês vão fazer dessa forma. E aí já vai ficar riscado, tá bom? Então esse é o nosso gabarito corpinho universal, tá bom? Eu vou deixar ele aqui de lado. Enfim, risquei. Eu já ensinei pra vocês, eu vou pegar o gabarito aqui de novo, vou mostrar. Eu risco assim, vocês podem fazer dessa forma. Riscar assim, virar o gabarito e riscar novamente assim. Isso se chama risco no modo espelhado. Pra na hora que a gente for juntar as duas partes, dar certinho, tá bom? Só que eu já tenho um hábito meu, que eu risco de um lado e venho aqui, alfineto, tá? Eu já alfineto aqui embaixo e alfineto aqui em cima. E aqui eu já faço o recorte e já sai as duas partes, tá? Assim eu faço com todos os meus moldes. Pra mim facilita muito e agiliza muito, tá? Então, eu já risquei aqui e recortei, igual eu falei com vocês. Eu alfinetei e recortei. Agora, nós vamos riscar a parte do cabelo. Eu fiz esse molde aqui, a parte, que é do cabelo do nosso boneco, tá? Nós vamos fazer um boneco príncipe. Eu fiz esse molde aqui, da parte da frente. E como que eu descubro, como eu faço a parte de trás? Normalmente, eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui, posiciono, pra riscar a parte de trás do meu cabelo. Que aí fica num tamanho bem legal. Tá vendo? Eu posiciono aqui e vou riscar. Eu vou riscar aqui com o molde, às vezes, da cabecinha, do feltro, mesmo, igual eu fiz aqui, ó. Então, risquei a parte de trás da cabeça. E agora eu vou riscar essa parte da frente. Vou usar esse molde aqui, que eu fiz a parte do cabelinho, e vou riscar. Vou riscar e recortar. Tá bom? Eu vou adiantar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, ó, tô com aqui as partes recortadas. Eu vou ensinar novamente pra vocês como que eu monto. Aqui tá a parte avesso, tá? Eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo que o feltro tem uma parte, que é a parte da frente, né, que a gente fala, que ela é um pouquinho mais certinha as fibras, e tem essa parte de trás que as fibras soltam com mais facilidade. Então, normalmente, quando eu vou riscar, eu risco na parte do avesso, tá? Então, risquei, recortei e agora nós vamos unir. Olha pra vocês verem como casa certinho, tá vendo? Olha, fica bem certinho. Aí tá aqui, ó. Aí agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu monto a cabecinha pra gente costurar, tá? Essa aqui é a parte da frente, também tem aqui a parte do verso, é onde eu risquei. E essa é a parte da frente, que é mais lisinha. Então, nós vamos montar dessa forma, ó. Pra colar aqui, eu gosto de usar ou a cola silicone ou a cola quente. Hoje eu vou estar usando a cola quente aqui, tá? Eu vou primeiramente passar nessa parte da frente, tá? Passar um pouco de cola, tá? Não passem muito pra não ficar vazando. Vem aqui, ó, e vou colar. Centralizando aqui, olha, se não... Aí, ó, ficou certinho aqui com as orelhinhas, né? Tudo certinho aqui. Aí agora a gente vai vir e vai fazer uma colagem nessa parte aqui, ó. E nessa aqui. Tá vendo lá? Agora nós vamos colar aqui, ó. Ó. Colei. Parte da frente, ó. Agora nós vamos vir pra parte de trás. Nós vamos passar uma cola aqui. E vamos colar. Se ficar alguma parte maior, você pode vir com a tesoura, fazer uns acertos, ó. Se quiser a cabecinha mais arredondadinha. É só você fazer esses ajustes aqui antes de começar a costura, ó. Aí, pronto. Já fiz um ajuste, ó. Tá vendo? Então, agora essa cabecinha tá pronta pra gente costurar, tá? Vamos alfinetar aqui e vamos costurar. Eu vou só começar a costura aqui nesse fio de pele pra vocês verem como eu faço caseado, tá bom? Bom, continuando aqui. A cabecinha, eu sempre gosto de fazer a costura à mão. Eu acho que fica muito mais delicado. Pra fazer essa costura à mão, nós vamos começar por aqui, ó. Eu introduzo a minha agulha aqui, ó, perto da orelhinha, tá? Já coloquei a linha de feltro pele aqui na minha agulha. E aí, nós vamos fazer o nosso ponto caseado, ó. Aí, vocês vão estar introduzindo assim e vão começar esse caseado aqui, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, só pra vocês verem um pouco melhor aqui, tá bom? Ó. Eu sempre faço assim, eu jogo a linha pra trás, introduzo a agulha aqui e puxo. Eu gosto de fazer assim, o meu ponto caseado. Eu acho que pra mim fica mais confortável. E aí, a gente vai casear essa volta toda do rostinho, tá? Essa volta toda do rostinho com a orelhinha
tá bom? Vou continuar aqui e já trago prontinho pra vocês verem. Pra fazer o corpinho do nosso boneco, nós vamos fazer o corpinho no feltro branco. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos riscar, usar o gabarito aqui, nós vamos riscar e recortar, tá? Não tem segredo nenhum. É exatamente isso aqui que nós vamos fazer. Riscar e recortar. Esse corpinho eu vou costurar a máquina, que ele me possibilita tá costurando a máquina. Então, eu vou costurar ele a máquina, não vou costurar a mão, tá bom? E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o rostinho. Vou dobrar aqui, alfinetar e recortar, tá? Vou deixar aqui de lado pra vocês. Eu vou mostrar pronto pra vocês depois. Agora vamos fazer a roupa do nosso príncipe. Então, pra fazer a roupa do príncipe, eu fiz esse molde, tá? E ela vai ser costurada à máquina. Dá pra ser costurada à mão também. Só que eu vou costurar a máquina também, tá? Esse aqui é o molde, tá? Nós vamos fazer ela de duas cores. Uma parte... Perdão, não é amarela. Uma parte vai ser azul. Nesse azul aqui. Uma parte azul. E uma parte vai ser vermelha. Então, eu vou riscar nesse azul aqui, tá? Vou riscar aqui, ó, usando esse molde à parte aqui, pra fazer a roupinha dele. Risquei. Agora, nós vamos recortar essa parte aqui, vamos colocar num feltro vermelho e vai ser as duas partes, tá? Nós vamos fazer isto. Nós vamos fazer dessa forma. Eu risquei aqui no azul e vou colocar o azul no feltro. Vou alfinetar esses cantinhos, tá? Vou estar alfinetando aqui esses cantinhos. Eu vou levar para a máquina, vou fazer uma costura reta, deixando uma abertura aqui por baixo para recortar, tá? Para tirar essas rebarbas aqui e deixar uma costura aqui para desvirar. Que depois nós vamos fazer uma costura por cima. Mas depois eu vou vir trazer aqui costurado e mostrando para vocês. Tá? Então vai ser essa roupinha do príncipe. Nós vamos passar uma costura reta daqui até aqui, fazendo todo esse contorno aqui, que está riscado no azul, por isso que eu não vou recortar. Nós vamos costurar até aqui. Deixar uma abertura, por onde nós vamos desvirar. Nós vamos fazer essa costura reta, tá? Vamos refilar, vamos tirar essas partes aqui que não podem ficar pra dentro. Mas assim que tiver costurado, eu vou trazer aqui e mostro pra vocês. Mas vamos continuar com as partes do nosso pequeno príncipe, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer o sapatinho. Nós já riscamos o corpinho e agora nós vamos riscar a parte do sapato. O pequeno príncipe, ele tem uma botinha, tá? Eu fiz esse molde aqui dessa botinha e é ele que nós vamos usar. Pra fazer isso, nós vamos riscar aqui no feltro preto. E pra riscar no feltro preto, eu gosto sempre de estar usando essa caneta aqui, que ela é caneta gel branca. Porque no preto, ela aparece muito mais do que a caneta azul. E aí facilita na hora de recortar. O feltro escuro, normalmente usa ela no preto, no marrom mais escuro, pra ficar bem marcadinho. E aí a gente consegue ver e recortar. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui ficou falhando, mas você consegue ver a marcação aqui. Então, para o sapatinho, nós vamos riscar, né, no feltro preto, esse molde aqui, tá? E para a sola do sapatinho, nós vamos usar esta daqui do gabarito mesmo, tá bom? Nós vamos trazer o gabarito aqui e vamos riscar para usar essa solinha aqui do sapatinho, tá? Risquei aqui e agora nós vamos fazer aquela mesma coisa. Nós vamos alfinetar e recortar, tá bom? Pra fazer essa botinha, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro, tá? Vamos continuar com as partes aqui, tá bom? Então, nós já riscamos o corpo, cabeça e a parte do corpinho, do rostinho também. A mãozinha. A mãozinha nós vamos riscar no feltro pele, tá? Com esse molde aqui, nós vamos costurar. Eu gosto também de costurar a mãozinha, porque são detalhes menores, então a costura fica melhor, tá bom? Então, eu já risquei, tá? É o mesmo processo. Vocês vão pegar aqui o molde, vamos colocar aqui, né? Pegar o gabarito, riscar, recortar e costurar a mão. Só que essa mãozinha, esse bracinho, vai ter uma manga, tá? Nós vamos pegar e vamos recortar aqui fazendo uma manga. Vai ser azul. Eu vou usar o mesmo gabarito, tá bom? Pra riscar a manga da roupinha. Que vai ser nesse mesmo tom de feltro aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vocês vão pegar o feltro, tá? Vão pegar o gabarito e vão riscar assim. Eu vou posicionar aqui, tá? Eu vou colocar uma medida que eu quero ele assim, ó. Tá? E aqui eu vou estar riscando, ó. Essa aqui vai ser a manga da roupinha do nosso príncipe. E eu vou riscar aqui 2 vezes, do mesmo jeito. Vou recortar e vou costurar. E nós vamos encaixar essa manguinha no nosso boneco, ó. Tá riscadinho, tá vendo? Usei o gabarito, agora eu vou colocar aqui por cima, um feltro um do outro, e recortar, tá bom? Vou recortar, eu vou costurar a mão também, porque eu quero um acabamento bem legal, tá? E aí eu volto pra montar o nosso príncipe com você. Bom, meus amores, olha aqui, como eu falei pra vocês.
eu passei uma costura reta, tá? Lembrando, a primeira parte do feltro, a parte do avesso, tá? Dos dois lados do feltro. E aí, eu passei uma costura reta, tá vendo? Fiz esses biquinhos aqui, tá? Né? Que é o detalhe lá do casaco. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse excesso. Cortar aqui bem próximo aqui a costura, tá? Mas sem cortar na costura. Refilar, né? Que normalmente a gente fala. Nós vamos refilar isso aqui. E aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui, vocês vão entrar, né, com cuidado, cortar um pouquinho, mas assim, tem que tomar muito cuidado pra não chegar a cortar a costura, tá? Pra ficar esse biquinho aqui, ó. Porque na hora que a gente desvirar, vai ficar esse biquinho aqui, que vai ser o detalhe do casaco, tá? Agora, eu vou terminar de recortar aqui, de refilar. E aí, como eu disse, aqui embaixo eu deixei uma parte sem costura pra gente desvirar esse casaco, tá bom? Eu vou recortar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, já recortei, tá? Eu desvirei a minha peça. E aí, ó, tá vendo como ficou aqui os biquinhos? Tá vendo? Eu usei esse pincel aqui, eu tenho esse pincel, já tá velhinho já, eu uso mais pra isso. Porque aí a gente coloca ele aqui, ó, e força aqui pra fazer esses cantinhos, ó. Não pode forçar muito pra não abrir a costura, tá vendo, ó? Então, é isso. Aí, aqui embaixo, ficou essa parte aqui, deixei aberto pra poder desvirar, né? E agora nós vamos passar uma costura reta aqui, fechando todo esse casaco aqui, tá bom? Então, aqui, ó, já passei a costura, tá vendo? É só uma costura reta mesmo, que eu passei aqui em toda a volta, fiz os detalhes aqui, tá? E aí, nós fechamos essa parte de baixo, que ficou aberta pra poder desvirar, tá bom? Então, esse vai ser o casaco do nosso boneco príncipe, tá? Eu vou deixar ele aqui de lado, eu vou mostrar pra vocês agora a botinha. Nós usamos o molde, e eu falei que eu vou passar pra vocês, e eu falei que eu ia vir mostrar pra vocês como que eu costuro normalmente esse tipo de sapatinho, de botinha. Riscamos o molde, recortei, e aí eu peguei o lado avesso, tá? E vim aqui e passei uma costura aqui, ó. Tá vendo? Passei uma costura, ponto reto mesmo. E agora nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos desvirar, e aí eu vou pegar o corpinho, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Essa costura da parte de baixo, eu gosto de fazer à mão. Já tentei fazer a máquina, mas eu não gostei do resultado, tá? Eu não acertei fazer a costura à máquina. Então, por isso que eu costuro essa parte aqui à máquina, que eu acho que fica um acabamento bem legal, tá vendo, ó? Eu gosto de fazer assim. E essa parte de baixo, que vai a sola, aí eu faço à mão, tá bom? Então, meninas, vamos continuar aqui nessa aula. Já costurei o corpinho, tá? Eu costurei a máquina. E é assim o acabamento da minha máquina, tá? Agora, eu já costurei uma botinha. Eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço com a botinha. A botinha, como eu já falei, eu faço uma costura reta e eu desviro. E agora, nós vamos colocar no corpinho dessa forma. É assim que eu faço a costura da botinha, tá? E aí, agora nós vamos costurar essa botinha aqui, ó, a sola, tá bom? Essa parte eu gosto de costurar à mão, eu não me adaptei a costurar a máquina, tá? Então, vou costurar à mão. Nós vamos posicionar aqui, e aí eu trouxe a solinha aqui já com o papelão. Como eu já ensinei em outra aula, eu coloco 2 partes de papelão Paraná, tá? Pra dar uma sustentação no nosso corpinho. E essa aqui é a nossa sola da nossa botinha, tá bom? Aqui, eu já tinha decolado, eu tirei pra mostrar pra vocês. Aqui agora nós vamos colar, passar uma cola aqui e vamos colar nesse papel Paraná. Exatamente assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou colar aqui, ó. Eu vou segurar um pouquinho, tá? Pra vocês verem aí e até a cola esfriar, tá bom? E agora, nós vamos começar a costura dessa botinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro, tá? Eu começo aqui por trás pra finalizar aqui por trás também. Pra ficar um acabamento melhor. Então, eu vou começar a costura da nossa botinha aqui por trás. Eu vou introduzir a agulha aqui, tá? E nós vamos começar essa costura aqui por trás, ó. Vou dar meu primeiro ponto, vou reforçar esse ponto, tá? E vou costurar, fazer o ponto caseado assim, ó. Todo aqui, ó, por trás. Porque eu vou encher essa botinha nessa parte aqui, tá? Eu vou adiantar um pouco a costura aqui, mas deu pra entender aí? Olha, pra vocês verem. Eu começo a costura por aqui e vou costurar toda essa volta e vou parar aqui, tá? Eu vou adiantar essa costura e trago pra mostrar pra vocês enchendo. Então, costurei, né? Comecei a costura aqui, costurei até aqui. Eu já até comecei a encher. Eu deixo sempre essa parte aqui pra costurar no final, que é por aqui que nós vamos estar enchendo o nosso sapatinho, tá? Eu vou colocar o enchimento aqui e vou empurrando com a ponta da tesoura ou com o cabo de um pincel. Eu acabo usando muito a tesoura. Se vocês, né, forem usar a tesoura igual eu tô usando aqui, tomem um certo cuidado pra não afundar muito a tesoura e rasgar o feltro, chegar a cortar. Então, eu vou enchendo aqui, aí eu vejo, tá? O tanto que ainda precisa. Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui, que eu gosto do sapatinho bem firminho, bem cheinho, tá?
Mas também não pode ser demais, porque senão ele fica um sapato muito gordo. É legal ficar numa boa proporção. Aí vocês vão olhando aí. Pra mim, já tá bom. Senão fica muito gordo. Agora, eu vou terminar a costura nessa parte aqui, ó. Vou ir fechando aqui, ó. Essa fibra, a gente pode ir ajeitando aqui, né? E fechar. E fechando aqui, ó. Essa costurinha aqui, ó. Tá? E aí, agora fechar aqui tudo, tá bom? Prontinho. Finalizada a costura aqui, tá? Agora, nós vamos continuar a nossa montagem. Eu vou fazer uma faixinha preta na cintura aqui do nosso príncipe, tá? Eu vou somente colar aqui, ó. Cortei um pedaço de feltro preto, né? Uma tira. E vamos estar colando aqui, ó. Tá? É só isso. Colar em volta aqui. Passar uma colinha aqui, pra ficar bem firme. E aí, arrematar aqui atrás, ó. Pronto, ó. Isso vai ser como se fosse um cinto na roupa do nosso príncipe. Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, o casaco. Como eu já mostrei pra vocês, nós costuramos, né, desviramos, e agora nós vamos estar montando o casaco no nosso boneco, tá? Esse casaco, eu vou estar colocando ele assim, dobrar essa parte, porque nós vamos colocar ele assim, ó. Ele vai ficar assim, o casaco, tá vendo? Olha aí pra vocês verem. Eu vou passar uma colinha aqui, tá? Porque eu quero que esse casaco fique firme aqui. Pra isso, eu vou colocar uma colinha, pouquinha, tá, gente? Não é nada demais, não. E eu vou colocar esse prendedor aqui, porque eu quero que essa cola firme, pro nosso casaco ficar assim, ó. Tá vendo? O casaco do nosso boneco vai ficar assim, ó, do nosso príncipe, ó. Eu vou deixar colando aqui e eu vou mostrar pra vocês que eu vou usar meia pérola dourada pra fazer um detalhe aqui no nosso casaco, do casaco do nosso boneco. Eu já até tenho uma meia pérola aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, que às vezes essa meia pérola, elas têm um fundo assim bem lisinho. Então, eu sempre tenho aqui uma lixa de unha bem velhinha mesmo. E pra ter um pouquinho mais de aderência, ficar essa parte pretinha assim, escura, pra aderir um pouco melhor na hora da colagem, eu pego e passo assim, ó. Passo assim, ó. O fundinho da meia pérola aqui nessa lixa. Eu sempre tenho essa lixa aqui pra poder fazer isso. E aí, essa meia pérola, na hora que eu for colar ela aqui, ela vai aderir muito melhor. Tá vendo? Bom, eu faço dessa forma, né? Porque, às vezes, quando a gente cola essa meia pérola, se a gente não fizer isso, ela fica com o fundo bem lisinho. Porque, olha aqui, ó, ela tem um fundo bem lisinho, ó. Então, ela não adere tanto. A cola quente fica soltando. Eu já tive que pegar e recolar um monte de vezes essas pérolas. Ou então, dependendo, você pode usar de bolinha e costurar, tá? Essa lixa fica só pra isso aqui no meu ateliê. Aí, tá vendo, ó? Já passei em todas aqui, tá? Vou deixar de lado aqui a lixa. Vamos limpar aqui, tá? Dá uma limpadinha. E agora, ela vai ficar mais fácil. Ela vai aderir um pouco mais à cola, tá vendo? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui e vou estar colando aqui na roupa do nosso príncipe. E aí, ela vai grudar melhor, tá vendo? Ela gruda e fica um pouco melhor. Não solta. Porque se você deixar com aquele fundinho liso, ela vai ficar soltando, tá vendo? Então, eu vou colar dessa forma. Aqui, ó. Terminei de colar as pérolas douradas, né? E eu costurei também já os bracinhos, colei esse detalhe aqui, jogando um acabamento aqui pra dentro, como eu já mostrei em outra aula. E já colei também os bracinhos. O nosso corpinho, o corpinho do nosso boneco tá prontinho aqui, tá bom? Agora, nós vamos passar para a cabecinha. A cabecinha do nosso boneco é essa aqui. Eu já colei um olhinho aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Pra fazer esse príncipe, eu escolhi esse aqui, ó. Esse olhinho aqui, ó. É o adesivo pré-recortado modelo DR32M, tá? Eu vou deixar na descrição aí da aula pra vocês, tá? A lista de material vai estar toda aí na descrição. Aí vocês vão falar, ah, mas esse olhinho tem cílios. Realmente, tem cílios. Porém, que eu quero fazer o meu boneco com esse olhinho aqui. E esse olhinho, ele é adesivo, tá? Ele é mais fininho do que aquele outro. O outro é resinado, tá? Esse aqui é só adesivo, mas ele tem um brilho lindo, olha. Fica muito lindo. Ele tem esses cílios. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou cortar esses cílios. Vou pegar aqui minha tesoura. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar essa parte dos cílios, porque eu não quero o meu bonequinho com esses cílios. Mas, isso é só pra mostrar pra vocês, que às vezes vocês têm aí, eu só tenho olhinho aqui com cílios e preciso fazer um bonequinho, e não dá. Então, nós vamos só tirar esses cílios. Tá vendo? Aí, ó, tirei, e agora já dá pra usar no nosso boneco. Esse olhinho, ó, como vocês veem, já tem um adesivo, porém que eu quero ele bem coladinho. E pra fazer isso, eu vou usar essa cola aqui, ó. A cola T6000, tá bom? Vocês encontram dessa cola também na Drissol. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar cola aqui atrás, tá? Coloca bem aqui nas pontinhas, nas beiradinhas, pra ficar bem coladinho esse olho, tá? Pra não soltar. Pronto, ó. Já passei aqui a cola. Agora, nós vamos olhar aqui, tá? Pra gente colar o olhinho, ó. Procura olhar direitinho pra gente colar certinho, não ficar
Nem torto, nem muito perto. Eu sempre tento centralizar aqui pelas orelhinhas do boneco. Tá vendo? Que aí fica legal. Então, aí colei aqui o olhinho. Agora eu vou fazer um sombreadinho. Só pra poder fazer um charme nesse boneco, nesse olhinho desse boneco, ó. Só explicando, porque normalmente quando eu vou fazer, colar o olhinho assim, o que eu uso resinado aqui da Drissol, eu faço aquele, afundo com aquela costura. Dessa vez eu não afundei, porque esse olho aqui não é o resinado. O resinado ele fica melhor quando a gente afunda. Esse não, esse você pode colar assim, ó, direto, sem precisar afundar, tá? Então eu vou usar aqui o meu giz de cera, também que vocês encontram lá na Drissol. E eu quero fazer só um charminho aqui, ó. Tá vendo? Em volta do olho aqui, só um sombreadinho, só pra dar um charminho nesse olho do boneco, ó. Bem de leve, tá? Nada muito forte pra não ficar assim, muito chamativo. É algo só de leve, tá vendo, ó? Só um charminho aqui no nosso boneco, tá? Agora, eu vou pegar aqui uma linha, tá? Porque eu quero fazer uma sobrancelha nesse boneco. Tá vendo que eu deixei aqui, ó, descoladinho? Que aí, eu vou entrar aqui por trás com a minha agulha, ó. E quero fazer uma sobrancelha nele. Eu vou fazer com linha, tá vendo? Ó, só pra fazer um charminho. Aí, vocês tragam aqui, não puxem até o final. E coloca assim, ó. E joga lá atrás de novo. Tá vendo? Aí, eu fiz uma sobrancelha no nosso boneco, ó. Olha que legal. Agora, nós vamos fazer na parte de lá. Aí, eu vou dar um nó aqui, tá? Vou cortar essa linha e vou passar para o outro lado. Vou dar um nó aqui e vou passar lá pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui por trás, tá? Tá vendo? Vou entrar aqui por trás. Vou ir aqui. Aí, vocês vejam onde vocês vão sair aqui. Pra tentar ficar bem próxima do que você fez do outro lado. E aí, nós vamos jogar aqui, ó. Pra trás de novo, ó. E vamos puxar. E aí, fez. Tá vendo? Olha aí que legal. Agora, eu vou dar um outro nó aqui. E vou fazer a boquinha do nosso boneco, tá? E assim, vamos completando a cabecinha. Pra fazer a boquinha, eu vou usar esse gabarito aqui, ó, de simetria, também vendido lá na Drissol, tá? Vocês encontram lá na Drissol. E aí, eu vou vir aqui, ó. Vocês vão colocar esse gabarito assim, vão ver, mede pelo olho aqui, pra ver se coloca bem certinho, tá? E aí, nós vamos riscar. Eu gosto de usar a caneta gel branca, tá? E aí, eu venho aqui, vou abaixar um pouquinho, tava muito lá em cima. Aí, ó, eu vou riscar aqui, só um pouquinho, tá? Só pra marcar um pouquinho, pra eu vir fazendo aquele bordadinho, ó. Fiz um sinalzinho, ó. Talvez vai ficar bem, não vai ficar tão perceptível aí pra vocês no vídeo, ó. Mas aqui eu consigo ver, tá vendo, ó? Tem um sinalzinho aqui da boquinha. Agora, eu vou fazer aquele bordadinho. Eu vou mostrar novamente, eu escolhi essa cor de linha aqui, tá? Eu não vou colocar rosa, porque é um boneco, né? Mas eu quero uma boquinha mais coradinha. Eu vou entrar aqui, tá? Aí, não puxa tudo. Aí, eu venho aqui e vou fazer o primeiro ponto, ó. Aí, ó, fiz o primeiro pontinho. Agora, eu vou circular a boquinha toda aqui, tá bom? Pronto, aqui, ó, terminei de bordar a boquinha do nosso boneco. E agora, eu vou passar aquele blushzinho pra dar uma saúde no rostinho desse nosso boneco, né? Vou usar aqui, ó, esse pincel. O blush que eu uso é blush mesmo, de maquiagem. Quando eu faço o boneco, assim, que é menino, eu vou mais de leve. Quando eu faço uma bonequinha, eu acabo carregando um pouquinho mais no blush, tá? Porque é só pra dar uma saúde mesmo pro nosso boneco. Então, assim, eu vou mais de leve aqui no blush. Porque é um menino. Vamos passar um pouquinho aqui, né? Só pra dar uma saúde nesse rostinho, tá bom? Tá vendo? Então, tá pronto aqui o rostinho do nosso boneco. Agora, nós vamos colar, tá? No corpinho do nosso príncipe. Vou cortar aqui por trás. Tá vendo? Tento centralizar aqui. E vou entrar aqui com a minha tesoura. Vou cortar um pouquinho dessa fibra, que vai me facilitar. Eu introduzo aqui o meu dedo. Aí, eu vou ajeitando essa fibra, tá? E aí, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó, tá vendo? E agora, eu vou pegar aqui o corpinho do nosso boneco pra gente colar. Eu vou colocar cola aqui dentro, tá? E vou encaixar aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar, vou levantar um pouquinho a cabeça aqui e vamos colar aqui o pescocinho. Eu vou segurar aqui, tá? E até terminar a colar. A cola esfriar. E aí, nós vamos colar essa parte de trás aqui do cabelo, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui e vou passar cola pra fazer essa colagem aqui, ó. Vamos ajeitar a roupinha aqui, tá? Do casaquinho dele. E vamos colar. E aqui, vamos conferir aqui na frente. Olha, eu quis fazer um boneco como se fosse um príncipe, porque tem muitas mães que gostam de fazer o aniversário do filho delas tema príncipe. Uns gostam de fazer pequeno príncipe, outras só príncipe. Aqui, eu não vou colocar uma coroa,
Porque tem mãe que não gosta, gosta só assim do uniforme de, né, como se fosse aquela roupa de gala, uma roupa de príncipe. Aí fica um boneco personalizado. Aí você pode fazer, por exemplo, se for o cabelinho da criança for castanho, você pode fazer com filtro marrom, né? Aí se eu fosse fazer o boneco Pequeno Príncipe, eu colocaria no pescoço dele aqui um cachecol. E aí ficaria o boneco Pequeno Príncipe, tá? E também, se a mãe gostar, aí eu colocaria uma coroa aqui. Porque tem mãe que às vezes pede sem a coroa e tem mãe que pede com a coroa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui um aviamento que eu uso muito aqui, que pode ser usado como coroa. Pra fazer a coroa, vocês podem usar esse tipo de acabamento. Eu não vou saber explicar pra vocês o nome. Eu acho que é galão que fala. Eu vou fazer o seguinte, eu cortei aqui, eu medi na cabeça do meu bonequinho aqui, tá? Medi a circunferência aqui. E aí, eu vou colar, tá? Vou passar uma cola aqui. Eu não vou colar direto na cabeça do meu boneco, porque eu quero deixar, mostrar pra vocês ele com coroa e sem coroa, tá? Então, colei. Já fica uma coroa, tá vendo, ó? Agora eu vou colocar aqui na cabeça do meu boneco, tá? Pra vocês verem ele com a coroa. Tá vendo? Aí ficaria mais personalizado, como príncipe ainda. Ou se a mamãe quiser sem a coroa, tira, tá? Você pode dar opção também, assim pra mamãe, quando você for fazer com a coroa solta, ou se ela quiser já com a coroa, você já pode colar e enviar pra mamãe, assim com a coroa. Essa foi a nossa aula, espero que vocês gostem, tá? Foi feita com muito carinho e até a nossa próxima aula. Beijo, meninas!